Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Rodrigues. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante da química do segundo ano do ensino médio, que é o assunto de cálculos químicos. Vamos lá? Você deve me perguntar, qual a importância de cálculos em química? O cálculo ele é importante, gente, em qualquer área que a gente vá trabalhar, quer seja na cozinha, quer seja na indústria. A gente tem aí hoje indústria metalúrgica, indústria farmacêutica. Vamos pensar uma coisa bem simples, que é o fato de fazer um bolo? Quando a gente pega uma receita para fazer um bolo, nós vamos ter os ingredientes, e esses ingredientes eles vêm para a gente em várias unidades diferentes. Então, por exemplo, se eu for pensar nos ovos, os ovos a gente trabalha com unidades. Se eu for pensar em trigo, o trigo a gente trabalha com xícaras. Se eu for pensar em fermento, fermento eu trabalho com colher. Eu vou botar uma pitadinha de sal. Então, olha só, pitadinha de sal. Se a sua cozinha for muito elaborada, você pode até pensar em usar uma balança, né? Tem receitas que requerem o uso de balanças para você colocar uma quantidade em gramas, quer seja de farinha de trigo, de açúcar. Mas se você for parar para pensar, todas essas unidades que eu falei agora, que servem como referência para fazer um bolo, a gente trabalha com unidades diferentes. Que tipo de unidade? Gramas, xícaras, pitada. E na química não é diferente. Foi necessário, então, se criar unidades específicas para que esses cálculos pudessem ser realizados, tanto nas indústrias como no nosso caso, né, no ensino médio, que são cálculos que vão relacionar a quantidade de matéria, que a gente conhece como número de mol, volume molar, números de moléculas. Então, nós vamos trabalhar com essas unidades que são diferentes para poder fazer cálculos que envolvem quantidades de materiais para determinadas reações químicas. A primeira unidade que nós vamos começar é o cálculo da massa molar. Para a gente trabalhar com massa molar, nós vamos trabalhar, então, com a soma das massas atômicas. Vamos dar uma olhadinha aí nesse slide? A gente vai começar calculando a massa molar do ozônio. Todo mundo já deve ter ouvido falar no ozônio, né? O ozônio é um gás extremamente importante, ele faz alotropia com o elemento químico oxigênio, ele está presente na atmosfera e protege a Terra das radiações solares, das radiações ultravioletas. Tem como a gente calcular e determinar a massa do ozônio? Tem. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a quantidade de átomos. A gente chama de atomicidade. Quando eu trabalho com ozônio, a fórmula dele sendo O3, eu consigo entender que eu tenho 3 átomos de oxigênio compondo essa estrutura. Então, para calcular, eu pego a quantidade de átomos, que é igual a 3, vou lá na tabela periódica, encontro a massa molar do elemento químico oxigênio, a massa atômica dele, que corresponde a 16 grama-mol, multiplico 3 vezes 16 e vou ter, então, 48, que corresponde à massa molar desse composto, do ozônio. Aí vem a pergunta, qual a unidade? A unidade que a gente trabalha para massas molares é 48 grama-mol, ou seja, cada mol desse componente, desse composto, ele corresponde a 48 gramas. Vamos tentar de novo? Vamos para o próximo exemplo. Vamos aí para a água, né? Substância fundamental, a vida, o planeta. A molécula de água, eu acho que todo mundo sabe a fórmula dela, né? Até uma criancinha pequenininha se perguntar, qual a fórmula da água? H2O. Então, na fórmula da água, nós temos 2 elementos químicos, sendo o hidrogênio e o oxigênio, porém, 2 átomos de hidrogênio na composição e 1 átomo de oxigênio. Vamos ver como é que a gente calcula? Então, para calcular a massa molar da água, eu pego a quantidade de hidrogênios, que é igual a 2, multiplico pela massa atômica do hidrogênio, que corresponde a 1 grama-mol, e somo com a quantidade de oxigênios, que é 1, né? Só tem um átomozinho desse elemento na estrutura, e 16, que é a massa dele. Então, eu vou ter 2 vezes 1 mais 16. Total, 18. 18 grama-mol, que é a unidade de massa molar. No terceiro exemplo, a gente vai calcular a massa molar do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma substância química extremamente importante para as indústrias. A maioria dos processos químicos que nós temos nas indústrias do mundo utiliza esse ácido, quer seja na indústria de corante, de tecido, de aço. Ele é uma matéria-prima extremamente importante, só não perde para a água. A maioria das pessoas não sabe, mas a água é a substância química mais utilizada nos processos químicos do mundo inteiro.
Por isso a gente tem essa polêmica tão grande, né, do uso consciente da água, com relação à captação e depois a demanda de como a gente devolve ela para o meio ambiente, né? A questão do tratamento, porque ela é uma substância extremamente utilizada nos processos para resfriamento, como componente reagente. Então, a água é muito importante. Mas, voltando ao nosso ácido sulfúrico, para a gente calcular, então, a fórmula molecular dele, a massa molar dele, a gente tem aí, a fórmula dele é H2SO4, nós temos 3 elementos químicos, hidrogênio, enxofre e oxigênio, sendo 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio. Para fazer o cálculo, o que a gente vai pegar, então? 2 vezes a massa do hidrogênio, então 2 vezes 1. Lembrando que essa massa está na tabela periódica, você não precisa decorar, tá? Essas massas são fornecidas no enunciado do exercício ou logo abaixo da questão que você estiver resolvendo. Aí a gente soma com a massa do enxofre, que é igual a 32, não preciso multiplicar, porque eu só tenho um átomo presente na fórmula, mais 4 vezes 16, porque eu tenho 4 átomos e 16 é a massa dele. Total, 98 gramas-mol é a massa molar da substância química H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Essas massas que nós acabamos de calcular, elas têm uma relação com uma unidade nova que nós vamos aprender agora. Estamos muito acostumados a trabalhar com unidades que são relacionadas ao nosso dia a dia, como a dúzia, a dezena, a centena. Aparece aqui para a gente agora um conceito novo, que é o conceito de mol. Mol é uma unidade de medida utilizada para calcular entidades extremamente pequenas, como átomos, íons, moléculas. E essa quantidade de matéria, que a gente chama de mol, ela tem uma relação direta com a massa molar das substâncias. Essa quantidade que a gente está falando aí, que é o mol, ela é uma das unidades dentro do Sistema Internacional de Medidas. Dá uma olhadinha aí no slide. Assim como existe a grandeza para determinar comprimento, que é o metro, a grandeza para determinar massa, que é o quilograma, nós temos também a grandeza que determina a quantidade de matéria, que é o mol. Aí você vai me perguntar, professora, eu já tinha ouvido falar em metro, em quilograma, em segundos, mas eu nunca tinha ouvido falar em mol. Por quê? Porque mol é uma unidade, como eu disse antes, que não é utilizada para calcular quantidades de componentes de matérias grandes. Ninguém calcula, por exemplo, mol de sapatos, mol de batons, mol de automóveis. Mol é uma unidade de matéria que é utilizada para trabalhar com entidades pequenas. Entidades que nós trabalhamos na química, por exemplo. Como eu disse anteriormente, então mol serve apenas para entidades pequenas, como átomos, íons, moléculas, prótons. Então, a gente tem essa nova unidade agora que entra dentro do Sistema Internacional de Medida, né, dentro das 7 que nós conhecemos, e agora a gente conhece mais uma, que é o mol. Vamos ver qual a relação do mol, então? Presta atenção. Quando eu falo em dúzia, quantas unidades você pensa? 1 dúzia, 12 unidades. Quando eu penso em dezena, quantas unidades você pensa? 1 dezena, 12 unidades. Centena, 100. Amadeu Avogadro, vamos dar uma olhadinha aí no slide. Amadeu Avogadro, ele foi o químico que determinou qual seria essa relação entre essa massa molar que a gente acabou de calcular, né, somando as massas atômicas, e esse mol, que é essa quantidade de matéria que está determinada lá no Sistema Internacional de Medida. De acordo com ele, essa massa molar vai corresponder a 602 sextilhões de matéria. Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha aí no slide, você está vendo aí um becker. Esse becker ele contém uma quantidade de enxofre, e essa quantidade de enxofre, para o cálculo da massa molar dele, se você for olhar lá na tabela periódica, ela corresponde a 32 gramas. No próximo becker, eu tenho o ferro. E a massa molar do ferro, quando você olha na tabela periódica, ela corresponde a 56 gramas. Próximo recipiente, aí no próximo becker, eu tenho o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Todo mundo conhece, tem em casa. A massa molar do cloreto de sódio corresponde a 58,5 gramas. No próximo beckerzinho, a gente tem o dicromato de potássio, cuja massa corresponde a 294 gramas. E, por fim, a gente tem o sacarose, que é o açúcar comum, que corresponde a 342 gramas. Se você olha, né, o aspecto visual, parece que você tem mais matéria, certo? No sacarose, uma vez que o volume ocupado do recipiente é maior. Mas quando a gente fala em quantidade de partículas,
e é aí que a questão do mol é extremamente importante, a quantidade de partículas contida em cada um desses beckers, ela é a mesma. Por que isso? Porque a relação entre massa molar, que é o número de mol, né, que corresponde ao número de mol do material, vai conter sempre uma quantidade de partículas padrão, que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, que seriam 602 sextilhões de partículas. Uma quantidade muito grande de partículas para a gente poder ter essa massa que é relacionada com essa quantidade em mol. Então, gente, não se engane. Não se engane. Se eu tivesse que contar o número de partículas contida nos 32 gramas de enxofre, eu teria a mesma quantidade de partículas contida nos 342 gramas de sacarose. Mesmo os volumes sendo diferentes, a quantidade de partícula é a mesma. Então, a gente tem a primeira relação importante nessa aula de hoje, que é a relação de massa molar é igual a 1 mol desse material que você está relacionando, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Geralmente, nos exercícios, a gente suprime o 0,2. Apesar dele ser um valor extremamente grande, a gente suprime para ficar mais fácil de fazer conta, tá bom? Aí você vai ver isso daqui a pouquinho, na hora dos cálculos, a gente vai suprimir essa quantidade. Ao invés de trabalhar com 6,02, a gente simplesmente trabalha com 6 vezes 10 a 23. Vamos ver o exemplo? Vamos ver como é que a gente vai fazer para calcular quantidade de matéria a partir de massa molar, número de mol e quantidade de partícula. Vamos dar uma olhada aí. Vamos para o slide. A gente vai ter, então, os passos a serem seguidos. O primeiro passo é ler o enunciado, né? Você vai ter um exercício, você vai ler esse enunciado com muita calma e identificar as unidades requeridas. Dá uma olhadinha aqui em mim. Você tem sempre 3 unidades. A massa molar sempre é igual a 1 mol, que sempre é igual a 6 vezes 10 a 23 partículas. A gente pode até fazer uma mnemônica para não esquecer. Massa molar é 1 mol, 6 vezes 10 a 23. E essas mnemônicas elas vão servindo para a gente memorizar e não esquecer a relação, que é a relação padrão para fazer o cálculo. Vamos voltar aí no slide. Li o enunciado, identifiquei as unidades requeridas. Aí eu vou observar dentro do enunciado, das 3 unidades, quais são as 2 que eu vou trabalhar. Lembrando, você tem 3 unidades, mas para fazer o nosso cálculo, a nossa regrinha de 3, geralmente a gente usa só 2. Vamos continuar lá no slide. Retirei os dados e a pergunta. Você vai, então, calcular a massa molar da substância química, caso seja necessário. Quando é que você vai saber que vai ser necessário? Olha aqui para mim. Se o exercício falar para você em gramas, se ele te der alguma unidade relacionada com gramas, você tem que calcular a massa molar. Caso o enunciado do exercício não trate de massa em gramas, você não precisa calcular. A gente vai ver isso no exemplo, você vai ver que é bem tranquilo. Vamos voltar lá nos passos. Depois que eu calculei a massa molar, caso seja necessário, eu vou escrever a minha regrinha de 3. E, por último, eu vou realizar os cálculos. Então, vamos passar. Ler o enunciado e identificar as unidades, retirar os dados e a pergunta, calcular a massa molar caso uma das unidades seja massa, escrever a regrinha de 3 e realizar os cálculos. Vamos fazer o primeiro exemplo? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: calcule a massa contida em 5 mol de gás oxigênio e cuja fórmula é O2. Gente, dá uma olhadinha aqui para mim, presta atenção. Muitas pessoas se confundem nesse momento agora, porque se você for observar o enunciado do exercício, está escrito 5 mol. E a grande maioria das pessoas tem vontade de colocar isso no plural e escrever 5 mols. Né? Quando o mol é usado como unidade de medida, ele não tem plural. Quando você vai, por exemplo, se referenciar a gramas, ninguém escreve 5GS, né? A gente escreve 5G. Assim como o mol também não vai para o plural, tá bom? Então, é 5 mol. Por mais estranho que pareça, ele não vai para o plural. Vamos voltar para o exercício? Então, olha só, vamos fazer o que a gente tinha falado lá nas regrinhas, no passo a passo? Eu li o enunciado, agora eu vou tentar identificar as unidades. Então, olha só, a primeira unidade é massa. Massa. A segunda unidade requerida é mol. E a substância em questão é gás oxigênio, cuja fórmula é O2. Então, eu vou para a minha relação. Olha aqui para mim, qual é a relação? Massa molar é 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Volta para o slide. Olha o que eu tenho lá. Coloco a unidade, massa molar, 1 mol,
6 vezes 10 é 23. E agora eu vou tirar os dados. Então, vamos lá. Eu vou colocar sempre da seguinte maneira. Vem comigo aqui, ó. Massa em cima, massa embaixo. Mol em cima, mol embaixo. Molécula em cima, molécula embaixo. Uma grande quantidade de erros que acontecem nesse tipo de exercício é a relação das unidades diferentes. Então, se a minha unidade é massa, eu sempre, na hora da regrinha de 3, eu coloco massa com massa. Mol com mol, molécula com molécula. Então, massa em cima, massa embaixo. Molécula em cima, molécula embaixo. Se eu tenho mol em cima, eu tenho que ter mol embaixo. Volta para o slide para você ver como é simples. Olha lá. O que eu vou ter ali? Eu pergunto, qual é a massa? Então, embaixo de massa molar, entra massa. Depois eu pergunto, qual o número de mol? Então, embaixo de mol, entra mol. Massa em cima, massa embaixo. Mol em cima, mol embaixo. Aí, olha só, você... Vem aqui comigo para te contar um negócio. Te dá logo uma agonia, porque o 6 vezes 10 a 23 ficou lá sozinho, sem ser usado. Qual o problema? Nenhum, pessoal. Como eu disse para vocês, nós temos 3 unidades, mas nem sempre nós vamos usar as 3. Tudo bem? Então, ali as unidades que eu vou usar, por exemplo, é massa e mol. Nesse momento, o número de moléculas não vai ser utilizado. Volta lá no exercício para você ver. Então, o número de moléculas some. Eu não vou usar. Mesmo que ele exista na minha relação, ele vai desaparecer. Como eu preciso da massa molar, eu vou calcular, isso eu já sei fazer. Eu vou pegar 2, que é a quantidade de átomos, vezes 16, que é a massa do átomo de oxigênio, né? A massa atômica dele vai dar 32. E monto, então, minha regrinha de 3. Olha lá, ó. 32 gramas, que é a massa molar, ó, o meu MM corresponde a 32 gramas, vai dar 1 mol. A massa que eu estou procurando corresponde a 5 mol. Quando eu faço a minha continha, eu vou ter 32 vezes 5, 160 gramas. Então, vem aqui comigo, essa é a massa contida em 5 mols de moléculas de O2. Será que você achou difícil? Vamos tentar fazer outro? Vamos lá para o slide, ó. Próxima questão. Determine o número de moléculas contidas em 6 mols de gás amônia. Amônia é um gás extremamente importante, utilizado como fertilizante. Vamos calcular, então, quantas moléculas eu tenho em 6 mols desse gás. O que diz os dados? O que diz lá o meu passo a passo? Ler o enunciado e retirar as unidades requeridas. Então, eu quero número de moléculas e eu quero 6 mol. Quem é a substância? Amônia. Então, vamos ver como é que faz? Qual é a minha unidade? Volta aqui comigo. Massa molar é 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Mnemônica, não vou esquecer. Então, olhando para o exercício, o que a gente vê? Que ele me deu 6 mols desse gás amônia e me pergunta qual o número de moléculas. Então, mais uma vez, a gente vê que a gente tem 3 unidades, que é a massa molar, o número de mol e o número de moléculas, mas a massa molar, nesse momento, não vai ser utilizada. Então, não fique ansioso, achando que você tem que usar as 3 unidades o tempo todo, porque você não precisa disso. Aí, olha que coisa interessante. Como eu disse para você lá atrás, a massa molar só é calculada quando o enunciado do exercício faz referência à massa. E como esse exercício não faz referência à massa, eu não preciso calcular a massa molar. Então, é um cálculo a menos. Eu vou escrever 1 mol de amônia, 6 vezes 10 é 23 moléculas. A pergunta é, quantas moléculas em 6 mol? Aí eu vou fazer a conta. Aí a pessoa já fica assim, né? Ai, professora, tem potência de 10, o que eu vou fazer? Agir com calma. Então, vamos lá? A gente vai multiplicar em cruz, não é assim? Então, eu vou ter meu N vezes 1, que é igual a N, vai dar 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 6, todo mundo sabe quanto dá. Dá 36. Então, eu vou ter 36 vezes 10 é 23. Mas olha aqui para mim. Existe uma condição, gente, para quando a gente finaliza um exercício, que é colocar os valores obtidos, principalmente quando são números muito grandes ou muito pequenos, a gente sempre fazer essa relação em notação científica. E de acordo com esse critério de notação científica, eu tenho que colocar sempre meus valores entre 1 e 9. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu não posso ter números menores do que 1,
nem números maiores do que 10, que é o que está acontecendo aí. Dá uma olhada na resposta que a gente achou. A gente achou 36 vezes 10 é 23. 36 é um número maior que 10. Não podemos ficar com esse número. A gente vai ter que transformar 36 num número menor que 10. E para ele se transformar num número menor que 10, ele vai virar 3,6. Então, a nossa resposta em notação científica vai ficar 3,6 vezes 10 é 24. Por que 10 é 24? Porque eu reduzi o número 36 para 3,6 e somei o 10 que saiu do 36 com 10 é 23. Então, eu vou ter essa resposta aí, que é 3,6 vezes 10 é 24. Vamos fazer o último aí dessa história. Vamos lá. Terceiro exemplo. Bora lá no slide. A pergunta é: determine o número de moléculas contidos em 440 gramas de gás carbônico. Gás carbônico todo mundo conhece, né? A gente elimina durante a respiração, as plantas utilizam na fotossíntese, é responsável por manutenção da temperatura da Terra, vilão e mocinho, né? Mocinho, quando ele nos faz bem, mantém a temperatura do planeta, mas mocinho, quando ele é responsável também, né? Um dos responsáveis, né? Porque ele não é sozinho, pela elevação dessa temperatura. Mas vamos lá. A pergunta é: determina o número de moléculas contidos em 440 gramas de gás carbônico, que é CO2. Então, qual é a nossa relação? Vem comigo. Massa molar, 1 mol, 6 vezes 10 é 23. Volta lá. O que a gente vai ter, então? Massa molar, 1 mol, 6 vezes 10 é 23. A pergunta é: qual o número de moléculas em 440 gramas? Massa em cima, massa embaixo. Molécula em cima, molécula embaixo, e número de mol, dessa vez, nós não vamos usar. Então, olha aqui para mim. Agora eu tenho que calcular a massa molar, porque o exercício faz uma referência à massa. Então, eu tenho CO2. Vamos lá ver. Então, eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Para calcular essa massa molar, eu vou ter 12 do carbono, mais 2 vezes 16 do oxigênio, totalizando 44 grama-mol. Ok? Vamos fazer o cálculo, então, de quantas moléculas eu tenho em 440? Para quem é bonzão de matemática aí, já está até vendo, né? O que vai acontecer? 44 gramas de CO2 corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico. Se eu tiver 440 gramas, esse número aumentou quantas vezes, pessoal? Aumentou 10 vezes. Então, o que a gente vai ter ali? 440 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 44. Cadê a galera boa da matemática aí, ó? 440, eu corto com 44, né? Eu vou dividir, vai sobrar 10 lá em cima. Então, eu vou ter 10 vezes 6 vezes 10 é 23, 10 elevado a 1 com 10 elevado a 23. Qual vai ser o resultado? 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2. Vocês acharam difícil, pessoal? Acho que não, né? A gente fez aqui 3 exemplos, mas se você desenvolver, fizer vários outros, você vai ver que dá para fazer, mantendo sempre a relação, massa molar, 1 mol, 6 vezes 10 é 23, ler o enunciado, sempre relacionar massa com massa, mol com mol, molécula com molécula. Eu acho que você não vai ter dificuldade. Bom, agora a gente vai introduzir uma nova unidade. A gente já viu a massa, a gente viu o mol, a gente viu molécula, agora a gente vai ver o volume. O volume molar. Como assim volume molar? A gente vai agora entender como é que funciona o volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Nessa animação, o que você está vendo aí? São essas partículas, elas representam moléculas de um gás ideal. E se você observa, existe um baldinho, né, representando a temperatura baixa. Mas, repentinamente, essa temperatura ela começa a se elevar e você vai perceber que as moléculas que inicialmente menos agitadas começam a ficar mais agitadas à medida que a temperatura vai aumentando. Ou seja, a gente consegue perceber que a temperatura é uma variável de estado que modifica o comportamento desse gás. Se ele fosse um gás ideal, isso não seria tão perceptível. Mas como ele é um gás real, a gente observa, então, que há uma variação na movimentação das partículas. Essa variação ela começa a crescer, as moléculas começam a ter um aumento de sua energia cinética, até que a temperatura sobe tanto e a agitação fica tão grande que você vai ver um fenômeno que é o da expansão dos gases.
gases. A tampa, então, se rompe e as moléculas, elas saem do recipiente. Essa animação, ela prova o que para nós, pessoal? Que o gás, ele é suscetível à variação de temperatura. Vamos ver uma outra animação? Nessa segunda animação, a gente consegue perceber como essas moléculas, essas partículas que também representam partículas gasosas, elas são suscetíveis à variação da pressão. A gente está vendo o êmbolo aí baixando no recipiente e o mesmo número de moléculas ocupando um volume menor. Ou seja, o aumento da pressão diminui o volume ocupado pelas moléculas. Vem comigo. E o contrário também acontece, né? Se a gente descomprimir um gás, as moléculas tendem a ocupar um volume maior. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que para a gente calcular volume de gás, não é tão simples como calcular volume de sólido e de líquido. Sempre que eu vou trabalhar com volume de gás, eu preciso estar preocupado com qual a temperatura e qual é a pressão a que esse referido gás está submetido. Porque essa temperatura e essa pressão, que são variáveis de estados, elas vão definir o volume ocupado por esse gás. O que vai acontecer, então? Dá uma olhadinha aí no slide. Uma vez, então, que o volume do gás varia com temperatura e pressão, foi, então, estabelecida uma condição para se calcular volumes padrão para esses gases. E essa condição padrão, ela é conhecida como condições normais de temperatura e pressão, cuja sigla é CNTP. Onde, o que nós vamos ter aí? P é a pressão padrão, que corresponde a 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. T é a temperatura, que é 0 graus Celsius. A gente vai ver daqui a pouquinho que a gente vai ter que transformar para uma unidade que é padrão, que é o Kelvin. A gente vai ver como é que faz isso. N é o número de mol. Então, o número de mol vai ser aí sempre 1 mol, mas você pode, às vezes, fazer o cálculo para volumes e quantidades maiores. E V vai ser o volume que vai corresponder a 22,4 litros. Onde eu quero chegar com isso? Vem aqui comigo. Sempre que eu tiver um gás a uma pressão de 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, se a quantidade de gás corresponder a 1 mol, a temperatura for igual a 0 graus Celsius, o recipiente que vai conter esse gás nessa condição corresponde a 22,4 litros. Entenda, nem meio litro, nem 1 litro, nem 20 litros, nem 50 litros. Para acondicionar 1 mol de qualquer gás a 0 graus e 1 atmosfera, o volume do recipiente corresponde a esse volume que a gente falou aí, volta lá no slide, que determinado padrão, que corresponde a 22,4 litros. Dá uma olhada lá comigo, olha só. Então, esse volume padrão de 22,4 litros, ele foi determinado experimentalmente e ele vai, então, ser submetido à variação de acordo com as 3 variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura, que se interrelacionam. Então, se eu vario o outro vai variar também. Para fazer esses cálculos, um físico chamado Clapeyron, ele vai organizar essas variáveis de estados numa equação, que é chamada de equação de Clapeyron, que vai dizer que a pressão vezes o volume é igual ao número de mol, vezes R, que é uma constante, vezes T, que a gente chama de PV, é igual a nRT, onde P, pressão, que pode ser em milímetros de mercúrio, em ATM, em Pascal, em bar. Geralmente, as mais usadas são ATM em milímetros de mercúrio, onde T é a temperatura, que vai ter sempre que estar em Kelvin. Vamos ver isso daqui a pouquinho. N, como eu já disse, é o número de mol. V é o volume ocupado pelo gás, que geralmente também vai estar em litros, podendo sempre essas unidades variarem, mas essas que estão grifadas são as mais recorrentes. Aí o que vai acontecer? Você vai me perguntar, qual o valor desse R, Luciana? Que R é esse? Esse R vai depender das unidades usadas. Os R's mais comuns que a gente utiliza em cálculo é o 0,082, onde eu tenho volume em litro, pressão em ATM, temperatura em Kelvin e a quantidade de matéria em mol. E o outro mais usado é o 62,3, onde o volume também está em litro, a temperatura também está em Kelvin, a quantidade também em mol e o que muda é a pressão, que ao invés de estar em ATM, vai estar em milímetros de mercúrio. Então, vamos lá. PVNRT. P de pressão, V de volume, N de número de mol,
R é a constante e T é a temperatura. Já falei disso tudo, falta falar como é que eu transformo a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, existe uma relação entre graus Celsius e Kelvin. Ela é muito utilizada lá na física, mas aqui na química ela também aparece. Para eu transformar de graus Celsius para Kelvin, eu vou somar a minha temperatura em graus Celsius com 273,15. Posso simplificar também e chamar só de 273, tá? Eu não preciso desse vírgula 15 aí para efeito de cálculo. A maioria das vezes a gente suprime esse valor. Vamos ver, então, alguns exemplos de como é que a gente faz esse cálculo? Vamos lá dar uma olhada? Dá uma olhadinha aí no slide. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que a minha relação muda. Vem aqui comigo. Lembra da relação? Massa molar é 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Ela vai ter um componente a mais, que é o componente do volume molar. Dá uma olhadinha lá como é que fica. Então, nas CNTP, sempre que o meu gás estiver a 0 graus Celsius e 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, a minha relação se estende para massa molar é igual a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 partículas, né, moléculas, que vai ser igual a 22,4 litros. Gente, vem aqui comigo. É muito importante entender isso. Se o meu gás estiver nessas condições, se as minhas variáveis, pressão e temperatura, forem padrão na CNTP, o volume de 1 mol de qualquer gás, não importa o gás, pode ser gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, amônio, ozônio, não importa o gás. Ele sempre vai estar condicionado, ele sempre vai ser submetido a esse volume de 22,4 litros. Isso é muito importante estar na sua cabeça para você não errar na hora do cálculo. Volta lá no slide. Então, eu tenho a minha relação estendida. Massa molar, 1 mol, 6 vezes 10 a 23, 22,4. Porém, se o meu gás estiver fora das condições normais de temperatura e pressão, olha o que vai acontecer. Volta lá. Eu vou ter que usar a minha relação PV-NRT. Vem aqui. Mais uma mnemônica para gente. Na CNTP, 22,4 é o volume. Fora da CNTP, eu uso PV-NRT. Então, fica fácil. Na CNTP, 22,4. Fora da CNTP, PV-NRT. Volta lá no slide para você ver. Então, na CNTP, 1 mol, 22,4. 2 mol dobra 44,8. Mas essa relação não é verdadeira se a temperatura ou a pressão não estiverem nessas condições. Então, a gente vai ver que a gente vai ter que usar essa relação de PV-NRT. Vamos ver um exemplo para você não achar que é difícil, porque não é fácil. Vamos lá no slide ver como é que funciona. Pergunta, determine o volume ocupado por 4 mol de gás hidrogênio. Vem aqui, pessoal. Lembra daquele passo a passo que eu te dei lá atrás? Gente, é o mesmo passo a passo. Ler o enunciado, tirar as unidades, né? Ver quais são as unidades que eu preciso, montar a minha relação, calcular massa molar se preciso for e fazer o cálculo. Vocês vão ver que é bem simples. Vamos lá ver. Então, vamos lá. Tirando os dados. Determine o volume ocupado por 4 mol, o gás é hidrogênio e olha só, ele está nas CNTP, ou seja, ele está nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a minha relação ela vem estendida. Olha aqui para mim, ó, massa molar é 1 mol, 6 vezes 10 a 23, e como está na CNTP, 22,4. Volta lá para a gente ver. Então, vamos lá. Massa em cima, massa embaixo, mol em cima, mol embaixo, molécula em cima, molécula embaixo. E agora eu vou ter, olha aqui, ó, volume em cima, volume embaixo. Então, toda vez que eu trabalhar com pergunta, né, dados de volume, eu vou colocar embaixo do meu volume na minha relação. Quer ver só? Olha lá a pergunta, ó. Determine o volume ocupado por 4 mol. Então, 1 mol em cima, 4 mol embaixo. Se determine o volume, embaixo de 22,4 vem meu V. Olha aqui para mim, gente. Aí você fala assim, Luciana, mas antes eu tinha que suprimir uma unidade. Agora eu vou ter que suprimir 2? Vai. Então, a nossa regrinha de 3 usa 2 unidades, vão sobrar 2. Olha lá como é que acontece, ó. Massa molar vai embora, 6 vezes 10 é 23, também vai embora. Como é que fica a nossa relação? 1 mol do gás hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. 4 mol vai dar V. V vai ser igual a 1 vezes V é V,
4 vezes 22,4 vai dar 89,6, ok? Então, eu calculei o volume ocupado por 4 mol de gás hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão. Vem aqui comigo. Foi difícil? Não foi, foi tranquilo. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá no slide, ó. Próxima pergunta, determine o volume ocupado por 4 mol de gás hidrogênio a 127 graus Celsius e 5 atm. Você vai olhar para mim e vai falar assim, mas eu já fiz esse cálculo. Não, você não fez esse cálculo. Você calculou para esse mesmo gás, só que ele estava nas condições normais de temperatura e pressão. Ele estava a 0 graus e 1 atm. Observe que agora nós mudamos a temperatura e mudamos a pressão. Então, o volume ocupado por esse gás vai ser outro. Vamos ver como é que funciona? Então, olha só, determine o volume, 4 mol, o gás é hidrogênio, só que ele vai estar a 127 graus e 5 atm. Então, vem aqui comigo, ó, na CNTP eu usei 22,4, fora da CNTP, o que eu uso? PVNRT. Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Qual é o volume? Olha, vou tirando os dados. 4 mol, temperatura de 127. Olha aqui para mim. Pode ser em graus Celsius? O que a gente falou? Não pode, né? Eu tenho que sair de graus Celsius e ir para Kelvin. Volta lá para você ver como é que faz. Eu vou pegar a temperatura 127, vou somar com 273 e vai dar 400 Kelvin. Essa é a temperatura que eu tenho que usar. Você vai me perguntar, mas por que tem que transformar para Kelvin? Gente, porque não existe temperatura negativa em Kelvin, tá? O mínimo, a temperatura mais baixa em Kelvin que a gente tem é o zero absoluto. Não existe -1, -2. E isso vai fazer, então, com que não haja também volume negativo, número de mol negativo, porque essas unidades não existem valores negativos para ela. Então, para evitar valores negativos, nós somos obrigados a transformar a temperatura em Kelvin. Não pode errar isso. Vamos lá, então, continuando. Aí eu tenho a pressão de 5 atm e a constante, que eu volto lá naquela tabelinha, como aí eu estou usando a ATM, a constante numérica que a gente vai usar agora, ela corresponde a 0,082. Se fosse milímetros de mercúrio, bar, a gente muda a unidade, mas como é milímetros de mercúrio, por exemplo, é 62,3. Mas como eu estou em ATM, o valor dado é 0,082, você vai se perguntar, mas professora, eu preciso decorar isso? Não, gente, nenhuma prova nessa vida faz com que o aluno, exige com que o aluno decore constante. Todas as constantes, elas são fornecidas ou na primeira página ou na última, depende da prova que você está fazendo, ou então embaixo do enunciado. Não existe em lugar nenhum desse mundo, tá, uma prova que faça você decorar constante. A gente decora porque a gente dá aula, tá? Mas o aluno ele não é obrigado a decorar. Quando você exercita muito, você acaba memorizando, né? Igual essa mnemônica que a gente está fazendo aqui. Mas você não é obrigado a memorizar, porque isso vem no enunciado. Vamos voltar lá então para ver como é que funciona. Então eu vou usar a relação PVNRT. P de pressão, V volume, número de mol, A constante e a temperatura. Então vamos lá, a pressão, que é igual a 5, o volume eu quero descobrir. O N são 4 mol, que foi pedido. O R a gente olhou na tabela, é 0,082. E a temperatura transformada para Kelvin, 400. Quando a gente faz esse monte de conta aí, a gente vai achar um volume de 26,24 litros. Foi difícil, pessoal? O que vocês acharam? Então, eu não posso esquecer. Toda vez que o enunciado pergunta assim, calcule o volume ocupado por. Aí, o que você tem que olhar? Se o gás está dentro ou se o gás está fora da CNTP. Se ele estiver dentro, a relação é fácil. Massa molar, 1 mol, 6 vezes 10 é 23, 22,4. Então, na CNTP, sempre 22,4. Se ele estiver fora da CNTP, eu tiro todos os meus dados e vou calcular o meu PVNRT, tendo sempre o cuidado de escolher o R correto e de transformar a temperatura, tá bom? Para Kelvin, para você não errar. Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Acho que está fácil, né? Vamos continuar? Vamos para mais um, então. Olha a pergunta que ele faz. Determine o volume ocupado por 840 gramas de monóxido de carbono, CO, nas condições normais de temperatura e pressão. Olha só, o monóxido de carbono é um gás originado da queima incompleta de combustíveis.
geralmente combustíveis fósseis. Então, o que nós temos? Quando a combustão é completa, ou seja, quando eu tenho uma grande quantidade de gás e oxigênio, geralmente o produto gerado é gás carbônico, né, CO2. E o monóxido de carbono, ele é gerado dessa combustão incompleta, tá bom? Então, ele é um gás extremamente tóxico, né? A gente tem que regular sempre o carro para ele não ser gerado, porque ele é mais prejudicial à saúde, tá, humana do que o gás carbônico. Então, ele é um produto de combustão incompleta. Isso é importante, porque às vezes tem exercício que manda você fazer essa reação e o aluno nunca sabe quem é o produto da combustão incompleta. Então, vamos lá, ó. O monóxido de carbono, então, é perguntado qual o volume desse gás, são dados 840 gramas, aí eu tenho monóxido de carbono, cuja fórmula é CO, e ele está na CNTP. Então, a relação é massa molar é 1 mol, 6 vezes 10 é 23, 22,4, porque na CNTP, 22,4. Vou para a relação massa em cima, massa embaixo, massa molar em cima, volume embaixo. Então, eu vou ter qual é o volume quando a massa é 840. Mais uma vez, eu tenho duas relações que eu não vou usar, que é mol e número de moléculas. Então, eu vou montar aí a minha regrinha de 3. Mas, como o exercício está me dando grama, o que a gente falou lá atrás? Toda vez que o exercício pede gramas, nós somos obrigados a calcular a massa molar da substância em questão. Então, eu vou ter 12 do carbono, mais 16 do oxigênio, vai dar 28. Fazendo, então, montando aí nossa regrinha de 3, a massa molar, que são 28 gramas, corresponde a 22,4 litros, porque está nas condições normais de temperatura e pressão. Se eu tiver os 840 gramas, que foram dados lá no enunciado, o meu volume vai ser igual a V. Então, como é que fica a continha? Ó, V vai ser igual a 672 litros. Por que vai dar esse valor? 840 vezes 22,4 dividido por 28, 672 litros de monóxido de carbono. Então, pessoal, vocês acharam difícil? Eu acho que não, né? A questão é, a gente fez alguns exemplos aqui, mas a gente precisa exercitar, fazer vários outros, sempre entendendo que são 4 unidades principais, que são a massa molar, o número de mol, que é a quantidade de matéria, o número de moléculas e o volume molar, esse que pode estar dentro ou fora das condições normais de temperatura e pressão. Lembrando que se ele estiver fora, a minha relação massa molar 1 mol, 6 vezes 10 é 23, 22,4, não serve. Eu vou ter que usar a equaçãozinha de Clapeyron, que é PVNRT, e a partir, então, de todas essas informações, eu acho que é possível que, se você treinar bastante, você consiga resolver todos os exercícios que aparecerem por aí, em Enem, em vestibulares, e você vai dar conta de fazer, tá bom? Então, agora é pegar seu material e estudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos, então, agora estudar e até uma próxima vez. Fiquem com Deus. Um beijo.